certeza que você nunca ouviu falar sobre os objetivos de uma forma como eu vou falar nesse vídeo, baseado nesse livro aqui, A Arte do Impossível. Realmente, ele traz ali uma questão em relação aos objetivos que muda tudo que eu já ouvi falar em diversos livros e situações. Ora, objetivos eles são muito assimilados como metas, mas aqui ele traz ali uma situação totalmente diferente, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e nesse vídeo, onde eu vou trazer ali um conteúdo do livro A Arte do Impossível, que é um livro onde ele traz situações em que pessoas alcançaram coisas impossíveis, mas mais precisamente o que o autor ele busca por que essas pessoas alcançaram coisas impossíveis. E é isso que é interessante, ele busca uma fórmula do impossível. Ora, se essas pessoas alcançaram situações nesse sentido, que até então em algum momento era impossível, como elas fizeram isso e como elas conseguiram esse feito, certo? Então é sobre isso o vídeo de hoje, mas mais precisamente sobre um tópico só do livro, a questão dos objetivos, sobre isso que a gente vai falar. Ora, objetivo, você vai ter ali 3 categorias, então já começa daí, né? Dificilmente você tem ali uma categorização do que seria o objetivo. Normalmente o objetivo, todo mundo dá o exemplo, que você tem um caminho e você tem que saber onde você quer chegar. Então, o exemplo mais comum é esse. Por exemplo, o objetivo de você pegar a estrada e chegar até uma cidade. Mas é muito mais do que isso. Ora, quando você chegar até essa cidade, o que você vai fazer lá? E aí quando você estiver nessa cidade fazendo o que você pretende fazer, o que você quer, o que você almeja, ou qual é o sentimento, ou qual é, em relação a outras pessoas, o significado daquilo que você está fazendo. Ou seja, o livro ele vai trazer ali uma ramificação do objetivo. Mas aqui a gente vai falar de 3 objetivos. O objetivo de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, mas um ponto muito importante, até anotei aqui para falar, é que o cérebro ele está sempre tentando prever o que vai acontecer no próximo momento. Então, pegue esse ponto aqui, ó. O cérebro realmente está sempre tentando prever o que vai acontecer no próximo momento. Isso por aquelas questões históricas que a maioria das pessoas já conhecem, de que precisamos sobreviver, precisamos realmente ali eliminar os riscos e ter ali recursos para sobreviver. Então ele tenta sempre prever o que vai acontecer no próximo instante. E para fazer isso, o cérebro basicamente ele utiliza 3 sistemas. O sistema de aquisição de informações, reconhecimento de padrão e o objetivo ou meta que ele vai fazer aí com essas informações. Então basicamente acontece dessa forma. E aí, nesse terceiro ponto, depois que o cérebro já captou as informações, reconheceu os padrões com base no que ele já tinha ali guardado, ele vai ter um objetivo, uma meta para o que fazer com essas informações. Da mesma forma que o cérebro faz isso constantemente, em milésimos de segundo, aí, a todo instante, né, enquanto a gente está consciente aí, e até de modo subconsciente, enquanto está acontecendo isso na nossa vida, nós também estamos tentando aí alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo. Mas a forma com que você organiza isso, pelo menos da forma que o livro traz, faz toda a diferença. Então você tem ali objetivos, por exemplo, de longo prazo. O que seria isso? Seria um propósito, seria situações realmente de anos, né? Então você tem assim anos, décadas para frente. Então aquelas pessoas, por exemplo, que pretendem ser alguma coisa na vida. Talvez isso não seja um objetivo de longo prazo, porque se você, por exemplo, conclui uma faculdade de Direito, passa na prova, questão de alguns poucos anos, você consegue aí ser um advogado, advogada. Então, esse seria um objetivo talvez de médio prazo, mas o que você pretende com esse curso, né? Então seria mais ou menos um objetivo de vida, um objetivo de longo prazo, certo? Esse é um primeiro ponto. E o que seria o de médio prazo? Acabei de dar um exemplo. Por exemplo, aí, uma faculdade que você queira fazer, por exemplo, engenharia, e você se torna um engenheiro. Então, esse seria um objetivo de médio prazo. Mas, tão importante quanto o de longo prazo e o de médio prazo é o objetivo de curto prazo, que o livro chama de objetivo claro. E esse objetivo claro é um objetivo realmente aplicável, que você vai aplicar, digamos assim, dia após dia ou a cada semana, um objetivo realmente de curto prazo, mas ele tem que ser muito claro e detalhado. Então vamos lá, se o seu objetivo é ser um engenheiro, por exemplo, então você sabe que você tem que estudar, certo? Só que ali esse estudo ele pode ser mais detalhado. O que você precisa realmente estudar para ser um bom engenheiro?
Então você tem ali 10 matérias da engenharia, mas você sabe que lá na frente um bom engenheiro ele vai saber muito bem sobre a matéria X que ele vai utilizar muito na prática, por exemplo. Então, na sua área, né, engenharia tem diversos tipos aí, mas na sua área de engenharia você precisa saber exatamente esse conteúdo para poder praticar. Então, desde a faculdade você já vai praticar dia após dia, porque você tem um objetivo claro ali, estudar essa matéria, treinar essa matéria e aplicar essa matéria até que você fique realmente muito bom nisso e atinja o seu objetivo de médio prazo, ok? Então, basicamente isso que o livro traz, como eu falei, o cérebro está sempre processando informações, aí, muitas informações por segundo, né? Milésimos de segundo e que seja. E aí você também está fazendo isso, só que você, de forma consciente e racional, você que está tendo as ações, que está movimentando aí o seu corpo no dia a dia, você precisa ter isso de forma mais clara. Aí que entram os objetivos claros. Só que com os objetivos claros, sem um objetivo de médio prazo, né, que ele chama ali de objetivos elevados e difíceis, ora, um objetivo claro, você sentar e estudar uma matéria, isso é relativamente fácil, certo? Agora, você concluir uma faculdade já seria um objetivo elevado e difícil, porque já é um pouco mais difícil mesmo. E ali, o que você vai fazer depois de concluir essa faculdade e o propósito que você vai ter de ser o melhor engenheiro da sua cidade, por exemplo, isso já é um objetivo que já é um propósito, né? Já ultrapassa até os objetivos, mas ele entra ali na categoria dos objetivos. Então, basicamente isso que eu anotei aqui para comentar com vocês, e essa é a ramificação, essa é a, digamos assim, a divisão dos objetivos que você consegue organizar muito melhor aí sua vida para poder atuar em todas essas etapas aí da vida. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.